Estou aqui muito feliz por estar abrindo o nosso LibertaCast, o podcast da Chapa 4, que está concorrendo às eleições do CREMEP de 2023. Por que a gente começou essa situação de querer se apresentar como uma chapa propositiva? Porque as que estão lá até agora não propuseram nada no sentido de orientar os colegas. E nós estamos aqui justamente que nossa proposta é aproximar a medicina do médico, aproximar a medicina da sociedade. E por isso o principal é educação e informação. Estamos aqui hoje com a doutora Mariane, cirurgiã pediátrica, com o doutor Brasiliense, cirurgião de cabeça e pescoço, e com o doutor Rubens Costa, oncologista, e o nosso decano da chapa. E cada um vai discutir uma ou mais propostas, e aqui a gente vai trazer hoje para vocês como que nós vamos trabalhar nos próximos 5 anos, porque nós vamos ganhar. Doutor Rubens, o senhor é oncologista, então a sua área é uma área que o estado de Pernambuco e, por que não, o Brasil inteiro, é muito carente. Nós hoje não praticamos a oncologia do primeiro mundo. No primeiro mundo, as pessoas vão ao médico e o diagnóstico pode ser feito de uma forma precoce. E aí os tratamentos são cada vez melhores no sentido de você conseguir que a pessoa tenha uma qualidade de vida e seja curada. Doutor Rubens, o que é que o senhor propõe para o estado de Pernambuco, para a medicina, para os médicos e sociedade? Porque nós queremos aproximar a medicina da sociedade. Boa noite a todos os colegas aqui presentes e boa noite aos nossos colegas que estão distantes, os nossos eleitores. Na verdade, você tem absoluta razão em levantar a questão da oncologia no estado de Pernambuco, que não é no estado de Pernambuco, eu diria que é no Brasil inteiro. A medicina americana, a medicina europeia, na verdade, elas têm um padrão técnico-científico de bom nível. E eu diria que aqui também. A grande diferença em termos de expectativa de sobrevida ou taxa de cura não está no tratamento. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, não só para a comunidade, não só para a sociedade de uma maneira geral, principalmente para os gestores públicos. Porque o grande instrumento na cura do câncer não é o tratamento, é o diagnóstico precoce. O americano, ele tem uma taxa de cura em torno de 70%. Logo, a taxa de mortalidade americana gira em torno de 30%. Nós estamos em torno de 60% enquanto Brasil. E em algumas situações, em algumas regiões, nós temos uma taxa de doença avançada em torno de 75%. Então, o americano, ele cura mais do que nós, não é porque ele trate melhor do que nós, ele cura mais porque ele tem diagnóstico precoce. Então, o nível educacional do americano em relação à oncologia é de bom nível. O que a gente precisa fazer no estado de Pernambuco para evitar que haja essa mortandade do ponto de vista de câncer por doença avançada é justamente instituir um programa de educação oncológica dentro da comunidade. Assim a gente poderá realmente reverter esse quadro, porque na verdade é muito duro a gente que é médico e particularmente um oncologista ter na nossa frente, por exemplo, uma mulher com a mama ulcerada, um estágio 4. A gente sabe que ela não vai ficar curada, porque doença avançada não tem cura, tem controle. A doença localizada, sim, essa tem uma probabilidade muito alta de ser curada. Isso nós podemos falar durante o nosso bate-papo. Então, uma coisa muito interessante com aquilo que o senhor falou, a gente pode concluir uma coisa, que a Chapa 4 para o CREMEP pode trazer uma coisa mais importante ainda para a sociedade, porque no momento que a gente consegue, através da nossa proposta de querer fazer educação em oncologia para a sociedade, nós vamos conseguir tratamentos mais efetivos e mais baratos. É isso mesmo? Bom, no nosso ponto de vista, na nossa proposta, uma medicina mais humanizada, que este é o compromisso da nossa chapa. Um programa de educação oncológica dentro da comunidade é a chave da gente melhorar as nossas taxas de cura. Logo, melhorar a expectativa de sobrevida dos pacientes. Como eu disse ainda há pouco, não existe tratamento bom para doença avançada, tem controle. Existe um padrão de tratamento bom, com possibilidade de cura, na doença localizada. Só para dar um exemplo. Vamos tomar como exemplo o câncer de mama na mulher,
que não é, apesar de ser na mulher, é a maior incidência de câncer entre todos, é a maior incidência. E ela está em primeiro lugar entre os cânceres. Primeiro, mama, segundo, pulmão, terceiro, cólon, quarto, próstata. Então, o que acontece? Uma mulher com câncer de mama localizado, a probabilidade dela estar viva depois de 5 anos é em torno de 95%. Agora, se esse tumor for diagnosticado como doença localmente avançada ou doença metastática, a probabilidade dela estar viva depois de 5 anos cai para em torno de 25%. Então já há uma perda aí de 70 pontos. Mas tem outro problema pior. É que não é só essa taxa de mortalidade, mas também o preço em termos de toxicidade do tratamento, em termos de toxicidade psicoemocional, em termos de toxicidade financeira para as famílias, para a sociedade e para os gestores de governo. Então, essa situação do lado humano já justifica isso ser abordado. Levar educação para a comunidade, porque a arma mais eficiente na luta contra o câncer chama-se educação. Sem sombra de dúvidas. E nada mais é do que recuperar o protagonismo. Novamente, eu vou falar sobre o protagonismo da medicina, que há 50 anos atrás a gente sabia que tinham 4 pessoas importantes em cada cidade, né? O médico, o delegado, o padre e o prefeito. E hoje em dia a gente perdeu esse protagonismo. E esse protagonismo foi perdido por quê? Porque as pessoas que estavam na gestão da medicina, na gestão ética da medicina, não viram que o tempo passou. Ou seja, não dá para o CREMEP ficar mais naquela tríade de regulamentador, fiscalizador e punitivo. O CREMEP ele tem que se modernizar, atualizar sua legislação e se aproximar da sociedade. Assim, recuperaremos o protagonismo e faremos mais pelo bom nome da medicina, que, aliás, é para isso que existe o CREMEP, para garantir que a medicina continue com um bom nome. Nós temos também, falando sobre educação, temos Mariane. Mariane, ela é cirurgiã pediátrica e ela trabalha no Coreme, não é isso, Mariane? Pois é, Manuel. Eu realmente trabalho com residência médica desde que terminei a minha residência. Então, sempre estive muito próximo dos médicos em formação. E logo depois também entrei na vida acadêmica como docente, né? Docente dos alunos nos cursos de medicina. E aí a gente vê o quanto eles têm de sonho em relação à medicina, o quanto eles estão longe do que sonharam, do que desejaram e o quanto a medicina realmente perdeu a sua força enquanto protagonista da história. Então, hoje, o formando termina o curso achando que vai realmente encontrar um ambiente de ouro da medicina, que ele vai até fazer um grande bem para as pessoas que estão precisando, mas várias coisas nesse meio do caminho atualmente estão bem atrapalhadas, que passam tanto por uma educação médica um pouco frágil, né, como também pela condição onde o médico vai trabalhar assim que ele se forma. Brasiliense, o que é que você tem a falar sobre isso que ela acabou de citar, a respeito da condição que o médico tem de trabalhar após a sua formatura? Veja só, a questão da participação são vários cenários. Há um diagnóstico patente no tocante na área de oncologia, como qualquer outra área médica também, há carência. A questão da formação, e eu acho que é nesse espaço onde o Conselho pode atuar perfeitamente, contemplando o médico formado e a necessidade da sociedade. A integração desses elementos exige ainda uma cobrança. É uma cobrança que ela deve ser dirigida às autoridades públicas que são responsáveis pela saúde no país. Então, veja só, eu sou oncologista também e o que o Dr. Rubens afirma é um fato. Eu trabalho na área de cabeça e pescoço e a gente observa que o resultado dos pacientes que nos procuram é dramático. Hoje nós estamos no mês de julho, é exatamente sobre a patologia maligna da cabeça e pescoço, e nós continuamos recebendo pacientes, quase 65% deles, com doença avançada, onde obviamente reflete
no resultado terapêutico, na sobrevida do indivíduo, além do custo e todo aquele drama que vem acompanhando. Mas eu me pergunto, e o que é que está havendo? Na verdade, eu cheguei aqui em 83, no Instituto Nacional do Câncer, onde eu fiz minha formação, e vemos que não houve mudança. Naquela época, o Ministério da Saúde publicava uma encadernação muito bonita sobre a necessidade de serviços ao longo do estado. E Pernambuco necessitava naquela época, salvo engano, já faz um pouquinho de tempo, mais coisa de 4 ou 5 unidades à semelhança do Hospital do Câncer. Isso no setor terciário. E quando a gente fez uma estrutura piramidal da saúde, nós sabemos que a doença deve ser diagnosticada ali no PSF, e talvez a gente não tenha profissionais devidamente qualificados. Mas e o CREMEP com isso? Ora, o CREMEP ele tem uma função de não só fiscalizar, como também promover e mostrar que há possibilidades e caminhos, qualificar também, não no sentido meramente acadêmico, mas no sentido de criar facilitações. Eu tive assim a oportunidade de participar de um processo de conhecimento do Estado de Pernambuco sobre a disposição da saúde no Estado, e obviamente não estava restrito apenas a um tipo de patologia, mas à saúde de um modo geral. Esse projeto foi um projeto chamado a Caravana do CREMEP, e era uma estrutura que eu, para mim, fiquei muito assim, bem envolvido nesse processo, porque participavam vários atores, desde o Conselho Regional, que era o patrono, mas havia, por exemplo, a própria Sindicato dos Médicos, a própria Associação Médica de Pernambuco, e mais a Defensoria Pública, aliás, o Ministério Público, e também a concorrência da Secretaria de Saúde. Além do que participavam os residentes, a Associação dos Residentes de Pernambuco, e também alguns convidados de outros estados que se concorriam para essa caravana, para ser não só espectador, mas também intervir e dar suas opiniões. E mais ainda, em algumas coletividades, comunidades, trouxemos seus representantes. Esse processo era um processo bem estruturado, porque você acumulava os relatórios, consolidava isso e encaminhava para a autoridade competente, ou seja, o próprio Secretaria de Saúde, o próprio Ministério da Saúde. Qual é o problema? As gestões foram mudando, os novos conselheiros entraram, novas assumiram, mas parece-me que não há continuidade nisso. Esse processo todinho é esquecido, porque eu não vi nenhum resultado objetivo em relação a esses dados acumulados. É tão assim que uma coisa que me tornou pungente agora, que foge um pouco da questão especificamente da saúde, mas da segurança do médico, é a questão pragmática do Hospital Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eu estive no começo dos anos 2001, 2000, e aquele problema do edifício era uma coisa alarmante, porque você tinha as rachaduras e tinha umas setinhas coladas na parede para ver enquanto estavam se distanciando. Eu não sei qual foi o remédio, mas parece que não funcionou. E a coisa está ali numa situação caótica, porque ela põe em risco a vida das pessoas, quer paciente, quer médicos e toda a equipe de colaboradores, e não há nenhuma ação propositiva. Numa situação grave, dramática dessa, tem que haver uma interdição, porque não adianta depois chorar sobre mortos, feridos, todo um drama que vai se acompanhando. Então, veja só, o Conselho, sim, ele tem, é uma proposta nossa, não é nova, mas ela nunca foi cumprida, é mantermos esse link, dar acesso à informação, dar condições de trabalho, e a gente poderá até reduzir com certeza esses resultados dramáticos. Eu entendo que o Rubens está certíssimo, porque em oncologia o resultado é o diagnóstico precoce. E ainda tem uma coisa anterior, que é a prevenção, mas não é a matéria que a gente está discutindo aqui, é a ação do Conselho dentro desse espaço. E para mim o Conselho está, vamos dizer assim, um pouco fora disso, haja vista a questão da própria Covid, né? E a ausência é marcante, né?
Então, nós nos propomos a reativar isso, a inovar isso, e esse é um compromisso que a Chapa 4 tem. Perfeito. O que a gente vê é o seguinte, que na verdade faltou modernização e houve uma grande acomodação por parte de quem está à frente, tanto do CREMEP, como aliás, talvez de outros conselhos de medicina. Se afastaram um pouco, né, do que realmente importa. E tem aquele ditado americano, né? First things first. Então a gente tem que cuidar daquilo que vai trazer resultado. E a fiscalização do âmbito do trabalho do médico, ela foi deixada para trás. Por exemplo, eu tenho notícias de um posto de saúde de PSF que ainda não foi fiscalizado e não tem ainda o registro dentro do CRM. Eu tenho notícia que esse posto de saúde que acabou de ser reformado, agora com as chuvas caiu metade do teto do posto. E aí, por causa disso, saíram todos os remédios. Esse posto de saúde de família não está com remédios, não está com sua sala de vacinas. E o médico agora, ele atende, mas o paciente tem que andar, se deslocar para poder receber seu remédio. Ou seja, está faltando priorização. A gente tem que, digamos assim, começar a dirigir o nosso olhar para a sociedade e para aquilo que a sociedade precisa. Doutor Rubens, o que é que o senhor pode falar mais além disso? Pois eu acho que eu estou alinhado com todos aqueles que se expressaram aqui nessa reunião. Agora, vamos voltar ao nosso tema, que é a medicina humanizada, que é um ponto essencial, crucial. Que não deixa de ser isso que a gente está falando, né? Exatamente, na nossa chapa, nessa linha de raciocínio. A minha maneira de ver é o seguinte, eu acho que o estado de Pernambuco, como qualquer estado do Brasil, ele tem tudo para ter uma postura mais propositiva e com benefício clínico muito claro, que é o SUS. O SUS é uma organização montada, é belíssima, e no SUS a gente tem um instrumento que é fantástico para a mudança de qualquer paradigma em relação à medicina ou a qualquer conceito. São os agentes de saúde da família. Essas pessoas estão dentro da casa das pessoas. Então, o município mais remoto do estado de Pernambuco, tem um Xexé ou Machado ou o que for, tem lá um programa da saúde da família. E eles estão lá, um médico, uma enfermeira, um assistente social, enfim, dentista, não é? Pois bem, então essas pessoas, elas precisam ser estimuladas e instrumentalizadas para isso que a gente está levantando, que é a educação oncológica na comunidade. Humanização da medicina, não é? É isso que a gente quer, essa é a nossa proposta, e a gente tem que levar isso avante. Então, o que acontece? Educação é a solução. E o que acontece com o câncer? O câncer é uma doença revestida de profundos preconceitos. Então, o câncer como palavra, ela é evitável, é uma palavra inconveniente, é uma palavra feia e uma palavra de mau agouro. Então, a gente tem que entrar na comunidade para instrumentalizar os nossos agentes de saúde para tentar quebrar esses mitos e reconstruir o conceito de câncer como uma doença com alta probabilidade de cura. Esse é o grande problema. Desde que diagnosticado na hora certa, né? Desde que diagnosticado precocemente. Então, essa equação que foi cunhada por um psiquiatra alemão, Goldberg, ele diz o seguinte, está cunhado e está no imaginário das pessoas. Câncer é igual à morte. Isso é um mito. Câncer como doença avançada, a probabilidade de mortalidade é alta, mas câncer inicial não. A probabilidade de cura é muito alta. Então, a gente pode aqui dizer o seguinte, que câncer é uma doença com alta probabilidade de cura. Agora, como vamos chegar a isso? O médico, a sociedade como um todo, os agentes de saúde. E o nosso papel, enquanto CREMEP, que é até estatutário, se a gente for ver o regimento, tomei o cuidado de ver isso, o regimento do CREMEP está lá no seu 2º artigo. Tudo bem, é fiscalizar e punir. Isso. Mas ele é um órgão, o CREMEP é um órgão republicano, ele não é um órgão de governo. E adiante ele fala, tem compromisso com a ética na medicina. Ética da medicina é o quê? Um bom padrão de atendimento. Então, essas nossas propostas na área de saúde, elas estão contempladas dentro do que é o CREMEP. Então, nós estamos bem situados em relação a isso. Os conselhos, eles têm uma ação, como poderia dizer, um alvo precípuo, que é resguardar o bom nome da medicina.
E como é que ele resguarda o bom nome da medicina? Fazendo com que nós pratiquemos uma boa prática, uma boa medicina. Prática da medicina. Entendeu? E essa boa prática da medicina é Formação, ensinando, atuando dentro da sociedade, estimulando, cuidando do médico, porque a doutora Mariane talvez possa falar muito bem sobre isso. Os nossos residentes estão sendo afetados por burnout. Por quê? Porque eles não estão conseguindo fazer aquilo que eles são treinados para fazer. Então, as pessoas não têm... Está faltando recurso para que ele possa fazer aquilo que ele quer fazer, o bem do paciente. E aí a pessoa fica numa situação de estresse constante e que gera o burnout. E muita gente está deixando de ser médico por causa disso. Mariane, você quer comentar alguma coisa a esse respeito? Muito interessante esse assunto, Emanuel. Os jovens, eles já têm um perfil de um imediatismo maior, né? Eles são mais imediatistas do que o que nós fomos. E o momento da sociedade também não está fácil para eles. Então, eles entram na residência médica com todo aquele sonho de ser parecido com o doutor brasiliense, os ícones da medicina naquela área que ele escolheu, e de repente o processo de aprendizado não tem sido mais da mesma forma. O processo de aprendizado tem sido mais conturbado, o processo de aprendizado tem tido muitos empecilhos. Por exemplo, na minha área cirúrgica, né? Durante os períodos de lockdown maior da pandemia, as cirurgias não aconteceram, só aconteceram cirurgias de urgência. E aí a gente teve lacunas de formação grandes para esses residentes e depois o correr atrás do prejuízo. Tentaram, do jeito que desse, né, operar aquilo que não foi operado durante os meses de lockdown. Claro que a formação não saiu do mesmo jeito, as estruturas foram de alguma forma bagunçadas, não bagunçadas, mas é até feio dizer assim, mas ficou mais desestruturada a formação, porque muita coisa que estava ali, equilibradinha na saúde, no ensino, né, das especialidades cirúrgicas, teve que, de alguma forma, ser deslocado para o atendimento à pandemia. E aí, esse retorno, ele não conseguiu ser tão fluido, e a formação do residente de cirurgia realmente ficou deixando a desejar de alguma forma. E eles se cobram muito também. Então, eles começaram a se cobrar cada vez mais e aí ficando também cada vez mais estressado com isso. Poxa, eu quero tanto fazer um bem à sociedade, eu quero tanto ser um bom cirurgião, mas eu não consigo, eu não tenho estrutura para isso, eu não estou conseguindo nesse momento ter uma formação como eu pensei que teria, né? E aí é onde a gente pode entrar nisso, estando junto, ouvindo o residente, ouvindo o médico de ponta, ouvindo o preceptor, tentando, junto à estrutura, chegar num denominador comum. Como a gente pode melhorar isso? Como a gente pode mudar, né? E, claro, principalmente, lembrar que o psicológico dessas pessoas, ele está realmente mexido. Então, um bom suporte, respeito ao horário de descanso, respeito ao momento onde a pessoa tem que se preservar, se resguardar para estar disponível e estar em boas condições para ter o aprendizado da melhor forma possível, né? Para poder captar o que é possível, para poder chegar lá, para poder construir esse aprendizado. Perfeito. Hoje, nesse pequeno momento, a gente conseguiu comentar sobre várias das nossas propostas, de uma forma líquida, de uma forma natural. Nós vamos continuar fazendo esse podcast e cada vez que nós nos encontremos, nós vamos falar de outras propostas. Por exemplo, essa última que foi comentada pela doutora Mariane é o CREMEP mais apoiador. É aquele CREMEP que apoia o médico no sentido dele ter saúde mental, saúde psicológica para continuar o seu trabalho, que é exatamente essa situação que foi comentada hoje. Então, eu agradeço demais a presença do Dr. Rubens, do Dr. Brasiliense, da doutora Mariane. Hoje nós terminamos e vamos para o próximo podcast. Um grande abraço. E vote na Chapa 4. E vote na Chapa 4, claro.